Fala galera, João Bertoni aqui, estamos começando mais um episódio do Atitude Podcast. Sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que já veio aqui, teve aqui há 3 meses e meio atrás, mais ou menos, em fevereiro. É um cara que se tornou meu amigo e hoje nós vamos passar um pouco mais de informações para vocês aí que tá querendo é, fazer cagada, querendo comprar um monjaro na farmácia e sem um acompanhamento médico. Hoje nós vamos falar com o Dr. Marcelo. Ele está revolucionando a vida de mais, já revolucionou a vida de mais de 150 pacientes, a minha principalmente. Ele, o único que conseguiu me emagrecer mais de 20 quilos. E é isso aí, vamos conversar com ele, vamos descobrir alguma coisa sobre o Monjaro, vamos falar aí sobre os hormônios, principalmente a testosterona, que é a queridinha da galera aí, né, doutor? E é E vamos isso lá, aí. vamos conversar com o Marcelo Melo Júnior. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. Estou feliz demais, apesar que a gente se vê bastante, mas é um assunto que eu gosto de trazer aqui, porque eu estou vivendo esse assunto, né? Eu estou vivendo o Monjaro, estou vivendo essa alegria e eu queria compartilhar o Opa, teu com conhecimento com certeza. a turma aí. Opa, eu que agradeço o convite e bora lá. Vamos trazer a felicidade, a autoestima de volta desse pessoal, né? Bom demais. A primeira coisa que eu quero falar com você é que o Monjaro, tá, tem muita gente assimilando o Monjaro com outras canetas, né? Qual que é a diferença do Monjaro, por exemplo, para a última dele foi a Ozempic, né? Qual que é a diferença que vai fazer no corpo da pessoa o Monjaro e o Ozempic? Cara, o Monjaro hoje é a melhor caneta que existe para o emagrecimento. O Ozempic já foi a melhor na época dele e a tendência é essa, cada 1 ano, 2 anos, lançar uma melhor. Em relação à questão do Monjaro com o Ozempic, eu tenho relatos de pacientes isso. Muito mais resultado com muito menos colateral. O colateral realmente eu não cheguei a utilizar o Ozempic. Utilizei a Victoza, porém eu tive uns colateral muito cabuloso. Tive Exato. muita náusea, muita parada. No E Ozempic já melhorou um pouco e agora no Monjaro melhorou mais ainda. o Monjaro eu tive acho que só no primeiro dia, né? Que foi uma náusea rápida ali também. Foi só um pedaço do dia, não foi o dia inteiro. E, e eu segui firme sem nada. Até que ponto você acha que o Monjaro vai ser aí o top da lista? Ah, Até quanto tempo, assim, mais ou já menos? tem outra para chegar. Já Já? tem outra, tá? É isso aí. É que agora entra aquela questão de empresas, né? Empresas grandes. Já Uhum. tá É a fase. briga de laboratório. Exato, já tá assim, fase final de teste, já tá tudo aprovado. Agora é questão de documentação, né? Mas Hum, não vão liberar ainda enquanto não vender o estoque que eles têm de Monjaro. entendi. Agora só vai liberar o Monjaro, acabou o estoque aí e vem a outra. Aí vem o Mas já tem, processo. já tá Mas pronta. já tá pronta. Exato, Aí vem o processo de liberação. com Qual que certeza. é essa? Retratutida. Retratutida. Exato. O Ozempic e o Wegovy atuavam em um hormônio, o Monjaro em dois e essa em três. Nossa, essa vai ser pancada. Com Ela certeza. vai derreter mais. Vai. Essa aí diminui um pouco mais a questão da absorção da gordura. No caso, assim, o hormônio que ela atua queima a gordura. Então, assim, pelos estudos, a pessoa sente um pouco mais, às vezes, metabolismo acelerado, às vezes corpo acelerado, batimentos um pouquinho mais acelerados, porque realmente o mecanismo dela, além dos outros dois que já tem no Monjaro, é a queima mesmo da gordura. Então vai pegar três hormônios ali, três princípios. Caralho, tecnologia é top mesmo, né? E até que ponto é, vamos falar do Monjaro. Até que ponto você considera normal utilizar fazer a aplicação, fazer o protocolo, e até que ponto você acha que é mais para fim estético? Deixa eu reformular isso aqui. É, qual que é a diferença para o fim estético e para o fim da obesidade mesmo, que é o que a galera tá usando? A maioria dos pacientes, maioria, digo assim, se não todos, quase todos, começa em questão de saúde. Chega com um grau de obesidade 1, grau de obesidade 2, e conforme diminui peso, melhora o MC, né? Vai baixando o MC e normaliza. A princípio, todos vêm pela saúde. Só que chega Uhum. num ponto que todos viram estético. É, Todos viram estético, porque querendo ou não, o valor de referência do MC é 18,5 até 25. Dentro disso, é o valor de referência. Tá certo.
Só que aí, por exemplo, meu IMC tá 23, mas eu queria perder mais 2, 3 quilos. É estético. Entendi. Porque o IMC tá correto, vai continuar correto com menos esse peso, e é como a pessoa se vê, como ela se sente. Mas isso não gera nenhum dano à saúde da pessoa. Um exemplo, se eu quiser agora para fim estético, tá? Digamos que a gente terminou o tratamento. Eu falo, não, eu quero agora para queimar um pouquinho mais e tal. Não vai ter problema nenhum, não tem uma contraindicação, isso aí, Não, não. não, não, da mesma forma. É modo de usar e o que mais você faz. Você viu, não é só medicação. Sim, Então, não é só. assim, não é para a parte estética ou para a parte de peso que isso muda. Então, é o modo de usar, a quantidade que usa, forma que usa, o que mais faz junto. Então, Uhum. assim, independente se é para estética ou para a questão da saúde mesmo, tem que ser tudo alinhado da mesma forma. Independente se a pessoa quer perder 20 quilos ou 2, a gente tem que alinhar da mesma forma. Uhum. Tá, e daí a pessoa, um exemplo, emagreceu. Vamos utilizar o meu caso aqui. Não é o que eu quero fazer, mas a pessoa emagreceu. Tá, emagreceu lá, vamos colocar que emagreceu 25 quilos, que nem eu emagreci. Graças a Deus, não ficou gordura pendurada, aquela flacidez, né, que fala. Se a pessoa fizer um exemplo, às vezes a pessoa é um pouquinho mais cheia, uma gordura diferente da minha, ela ficou com aquela barriguinha de avental, ficou pendurada lá. Ela pode fazer a retirada disso aí e Pode, tal. tudo normal. Não Aí é vai, estético, né? não vai dar problema se ela voltar a engordar ou se ela Pele vai esticar da mesma forma que esticou antes. quiser ficar utilizando o Monjaro, quanto isso também pode. Monjaro pode ser feito uso contínuo. É que assim, no Brasil é inviável por custo. Mas é uma Uhum. medicação que pode ser usada uso contínuo. Aí entra o caso, um exemplo, você falou de custo. Se a pessoa quiser fazer o tratamento, independente se ela fez essa cirurgia essa cirurgia plástica aí, se ela quiser fazer o uso do Monjaro, é, comprou na farmácia porque é mais barato. Qual que vai ser a diferença dela fazer o acompanhamento lá na sua clínica e fazer o acompanhamento sozinha com o Monjaro, só aplicar o Monjaro? Cara, assim, o emagrecimento não é só o medicamento, é muito mais amplo. O medicamento é uma parte do tratamento. Junto com isso, a gente entra com a nutrição, junto com isso, a gente entra com as enzimas, o soro para cuidar da inflamação, os manipulados, o acompanhamento com a bioimpedância para a gente ver o que realmente está sendo perdido. Porque assim, desses todos os pacientes que eu tive até hoje, nenhum não perdeu peso. É o que eu falo, não se preocupa com balança que eu tenho certeza que vai perder. Nosso foco é a gordura e por isso a bioimpedância. Agora, essa pessoa que faz em casa perde peso. Só que o que que ela perdeu? Eu não sei, você não sabe, ela não sabe, porque ela Entendi. não tem acompanhamento, ela não tem a bioimpedância de antes, de depois. Porque daí não vai ter, ela não vai saber ao certo se ela perdeu gordura, se ela perdeu Exato, massa, se ela ela perdeu perdeu peso. líquido. Ela perdeu peso. Ela baixou o peso na balança, Exato. né? Moçada, aí eu vou falar um trem pra vocês. Número na balança não vale nada. Porque hoje eu tô com 116 quilos. Comecei com 140, fazer o tratamento. E tinha vez que eu tava com. Antes, né, de começar o tratamento, eu já cheguei ali a 125. E eu não tava com muita gordura. Eu tava fazendo atividade física, musculação, lutando, mas eu não tava seco, mas também não tava gordo. Assim, Sim, obesão que nem eu cheguei lá pra você na clínica. Então, o número na balança, moçada, não é só um exemplo, eu emagreci, fui lá e pesei. Vem a questão, tô ficando velho, cara. Eu tô pensando nisso. Antes eu não pensava na saúde, sim. né? Eu queria ficar, tipo, nunca tomei bomba, mas eu queria ficar forte. Eu comia pra caramba, errado, né? Comia muita carne, final de semana enchia o rabo de cerveja. E um exemplo, para mim eu tava bom, só que eu tava retido. Com Isso certeza. não foi nem um pouco bom para minha saúde. Hoje eu já penso na saúde. Tudo bem, a academia ainda tá foda. A Natália não deixa eu fazer academia, não deixa eu ir pra academia, né, amor? Mas assim, é, a saúde, tipo assim, mudou o pensamento. Por quê? Eu consegui emagrecer, eu consegui transformar, realmente foi uma transformação. Só que agora eu penso mais na saúde. Com certeza. E você percebeu que no teu emagrecimento, 25 quilos é muito. É assim, é Foi. muito peso. Você não ficou flácido, você Não, tá com cara. mais definição. Então, assim, aí entra a questão da musculatura que a gente preservou. Assim, é a prova real que a gente perdeu a gordura.
Tua Uhum. pele tá mais fina, você tá com mais definição. Exatamente. É isso mesmo. E a questão realmente, agora vai bater os 4 meses e eu vou fazer o exame de novo. Eu tenho certeza que melhorou. Com certeza. Disposição, fôlego. é, um exemplo. As poucas vezes que eu fui na academia, antes de eu perder tudo isso de peso, naquele bagulho de subir escada lá, cara, eu subia, tipo, dava lá 2 degraus, já tava morrendo, tava só o pó da bagaça, e por isso que eu corri da academia. O Big me encontra e fala, João, Monjaro sozinho não faz resultado. Eu falei, tá bom, professor, tá dando. E agora, aí depois, a última vez que eu fui, cara, eu subi, deu 20 andar, cara. Foi 20 andar, não sei quanto. Então, melhorou tudo, Com tudo. certeza. Melhora ânimo, né? Enfim, isso foi um lado saudável da coisa. Aí tem o lado saudável, tem o lado estético, tem o lado da autoestima, tem o lado do emocional, cara, que realmente muda tudo. Até que ponto você acha válido uma pessoa utilizar o Monjaro? Até quanto tempo você acha que é interessante? Cara, varia Depende muito. muito, né, cara, também. Porque o resultado não existe um padrão. Ah, você vai usar um mês de Monjaro, você vai perder 5, 7, 10 quilos. Foge muito de Porque uma lá pessoa para é outra. tudo individualizado, né? Cada Exato. protocolo, cada paciente é um protocolo diferente, né? Cara, se você, por exemplo, você e a Natália chega lá, você e o marido, mulher, mãe, filha, irmão, irmã, pode fazer a mesma coisa para os dois. Um vai ter um colateral, o outro vai ter outro. Um vai perder peso, outro não vai. Um vai perder mais fome que o outro. Foge muito. Não tem como você basear, não tem como Não uma tem. pessoa chegar e falar, eu quero fazer o tratamento que o João Não fez. existe. Eu até hoje não vi nenhum, nem igual e nem parecido. Foge muito um do outro. Caramba, né, cara? Que coisa interessante. E o Mounjaro, ele veio com uma tecnologia totalmente diferente, que ele tira. Gente, é impressionante mesmo, porque realmente tira a vontade de comer doce, principalmente eu que sou desesperado por doce, tira muita vontade de comer doce. Por quê? Por que isso aí? Vocês têm um estudo que explica isso aí? Com certeza. Ele age nos negócios da insulina lá, como é que é a parada? Ele ajuda a diminuir a resistência à insulina e ele ajuda nessa questão da vontade. Por você, no caso, é aquela coisa. Você se sente sempre saciado, você sempre barriga cheia. A vontade que você tem antes de almoçar é uma. Depois que você almoça, às vezes você já não olha a comida daquele mesmo Você é jeito. louco. E a medicação faz isso. Quando a gente se alimenta, a gente fica minutos com essa sensação. Os laboratórios estudaram e desenvolveram isso por dias, por isso que é aplicação semanal. Então você fica com essa sensação de pós-almoço por alguns dias. Nossa. E nessa perda de peso, que não tem como você falar assim, o Mounjaro vai fazer você perder gordura do abdômen e tal, tal. É no geralzão, né? Isso começa a baixar hormônios. Um exemplo, no caso, vamos falar dos homens. Testosterona baixa ou não O- tem nada a ver? Gordura e obesidade diminui a testosterona. Só da gente corrigir Hum, peso, a gente melhora essa questão hormonal. Lógico, tem pessoas que tá em peso normal, tá com o IMC adequado e tem um déficit. É caso de repor. Mesma coisa, pessoa com obesidade. Tem os dois lados. Só que uma coisa que eu te falo, só da gente corrigir a questão do peso, alinhar a questão da gordura, isso melhora. caramba. Então não tem nada a ver, porque já também foi uma coisa que eu lembrei agora. Já me falaram, me perguntaram, aliás, se quando eu emagreci mudou meus exames, um exemplo, questão da libido, líbido, né, que fala, testosterona, os hormônios normais aí de um homem. Pô, eu tenho 40 anos. Eu era obesaço, né? Ainda tô acima do peso, mas eu era obesão e realmente, porque muita gente confunde, pensa que a testosterona é só para você carimbar. Não, Não, ela é muito mais voltada para o bem-estar, tal, né? O hormônio digamos ali, da felicidade do homem. Lógico que isso contribui, né, na hora da relação sexual. Mas perguntaram para mim, depois que você emagreceu, como que ficou a questão dos seus hormônios? Não só a testosterona, mas, por exemplo, tireoide que eu tenho, Hashimoto. Perguntaram, eu falei, cara, para mim eu não senti diferença. Então ela não diminui nada disso a aí. tendência dela é melhorar. Tendência é melhorar e se precisar fazer reposição, Com certeza. lá se faz também. Com certeza. Inclusive, durante o tratamento, pode ser feito juntos. Pode Uhum. ser associado, sem problema algum. Não dá contra.
Não, Não. de forma alguma. E agora já entrando falando na testosterona, por que que ela tá sendo, pelo menos aí de uns tempos pra cá, ela tá sendo a queridinha da turma? Cara, por realmente isso que você falou. Não é só libido, é qualidade de vida. Disposição, energia, concentração, foco, vontade de fazer as coisas. Líbido também. Então, assim, ela atua muito em tudo isso. Normalmente, homem quando te- tá meio mal, tá indisposto, tá cansado, não dorme direito, pensa em testosterona, mulher fala, tô com as vitaminas baixas. Chega lá, mulher também sofre com a testosterona baixa. Então, assim, não é só homem que precisa repor, mulher também precisa repor. Muda a dose, muda as vias de administração, Testosterona mesmo. testosterona. Testosterona, Caraca. com certeza. Aí pra turma usar pra criar músculos, bombadão da academia, é uma dosagem totalmente diferente, Com lógico. certeza, e às vezes a gente associa outras coisas a mais. Lógico, tudo dentro do fisiológico para não fugir. Mas a melhor via para ser usada para hipertrofia hoje é injetável. Uhum. Já para qualidade de vida, é implante. Porque implante você mantém o platô, né? Você sobe ele e mantém uma liberação linear, mesma dosagem diária. E dura 4 a 6 meses. Você não precisa ir lá toda semana, cada 15, 20 dias fazer uma Caramba. injeção. E ali na clínica faz também. Faço. Tem feito bastante, inclusive. Olha aí. Aí coloca como é que é um É implante um que. pelletzinho, é um implantezinho absorvível. A gente coloca, dura de 4 a 6 meses. Varia de pessoa para pessoa. E assim, quem está muito indisposto não acredita. A hora que começa o uso, vê a diferença. Inclusive, muitos médicos falam isso. Paciente que usa implante não é um paciente que você precisa ir atrás dele. Daqui 4, 6 meses, começa a acabar o efeito, ele sente, ele volta. Ele sabe o que é o antes, o que é o durante e o depois. Porra. Quem sofre com isso é quem nunca repôs. Que não sabe É que porque. ainda não se achou, não sabe o que tá faltando. Aham. É porque é um trem sério, né, cara? Com Porque, certeza. principalmente pros, sei lá, acho que pros 35 mais aí, é Sim. uma coisa que começa a pegar. Eu, nos 40 anos, graças a Deus, a testosterona era boa por conta, sei lá, acho que dos tríbulos terrestres que eu tomava aí junto com coisa, porque tipo assim, eu não senti tanta diferença. Teve lá no começo do meu problema da depressão, baixou bastante todos os meus níveis de hormônio por conta dos medicamentos, mas depois nivelou, o médico mesmo, o psiquiatra mesmo falou que ia nivelar os níveis, ia normalizar e tal, e realmente normalizou, pelo menos nos exames estava tudo beleza. Então, se acaso a pessoa fizer o tratamento com você lá de Monjaro e achar que vai perder um pouco desses hormônios, Não, tá achando errado. ao contrário disso. A tendência é melhorar. E na mulher, tá? No homem a gente fala da testosterona, você falou que a mulher também tem essa baixa de testosterona acima do peso. Hoje teus pacientes são 90% mulher, se não Sim. for mais. É mesmo. Qual que é a maior dificuldade que a mulher tem para atingir o peso? Que ela chega em você e fala, doutor, eu não sei mais o que eu faço. Qual que é a dificuldade que elas falam? Cara, muda muito. Muda muito. Porque assim, uma pessoa que tá no sobrepeso, às vezes é uma pessoa que sofre mais do que as outras. Porque fica naquele quase. Sempre tá quase. E É, nunca chega. Já a pessoa assim, é até errado a pessoa pensar isso, mas uma pessoa que precisa perder 30, 40 quilos, ela fala, ah, falta tanto, quer saber? E foda-se. ela não se preocupa mais com isso. Então, às Uhum. vezes, a pessoa que falta pouco é que mais sofre. Tem essa também, né? Tem essa. E não é porque precisa de 30, 40 quilos, isso é a prova disso, que Uhum. tem que relaxar. Aí é Uhum. o momento de procurar ajuda. É, realmente foi o que aconteceu, né? Eu também tava ligando o foda-se já e deixa eu ser gordo mesmo. Mas o interessante é que assim, mulheres chegam pra mim e falam, como que é a ação disso na mulher? Eu falo, não sei, isso aí, né, tem que ver cada um, porque eu tava inchado, eu sempre falo pra galera, Sim. pessoal, eu tava inchado, era cachaça, era comendo errado, eu tava inflamado, Todo mundo pensa em retenção. Ninguém pensa na inflamação. Às vezes não tem retenção. O que está atrapalhando tudo é a inflamação do exato. corpo. É isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu toquei no fato da inflamação. Teve algumas mulheres, inclusive da minha família, amigas próximas mesmo, falou.
Falou assim, mas eu não sou tão gordo assim, eu tô inchada, né? Ah, é porque eu não faço caminhada, não sei o quê. E eu falei assim, às vezes, a tua inflamação que não tá deixando você Com certeza. dar uma emagrecida. Corpo inflamado não emagrece. E o que que é essa inflamação? Cara, é uma assim, não é um processo inflamatório, é uma inflamação geral do corpo. O que causa isso? Estresse, ansiedade, não dormir direito, porque muda os hormônios, cortisol. Olha lá, Olha lá, a prova. a prova daquilo. Hábitos irregulares, bebida alcoólica muito doce, industrializado, falta de atividade. Então, assim, Puta que pariu, amor. tudo. Tudo que tá presente na vida de todo mundo, né? Porque assim, é Uhum. mais fácil você ir pro lado disso do que você ter uma vida saudável. Então, assim, só da gente melhorar a rotina, a gente melhora esse lado. E outra, junto com isso aí a gente entra com soro, a gente entra com as enzimas, a gente entra com manipulado, porque realmente, isso é uma coisa que muda muito. Uma coisa que você comentou comigo uma vez. Você tinha um problema de ombro, você tinha Sim, dor no ombro, sim. por conta da inflamação, do excesso de peso. Você tem hoje sua dor de ombro, Não, cara. porque a gente cuidou da tua inflamação. Não. Nunca mais. Faz pelo menos uns 3 meses que eu não sinto essa dor, cara. Exato. Eu tive um caso de uma paciente agora, ela fez 2 meses o tratamento para emagrecer, chegou onde queria, parou. O tratamento dela foi feito, a gente cuidou da questão da inflamação, usamos as enzimas da mesma forma, alimentação, aquele protocolo que você conhece. Uhum. E agora ela voltou. Normalmente, quando o paciente finaliza, eu gosto de fazer o retorno 4 semanas após. Por quê? Eu vi o paciente antes, eu vi ele aqui e agora eu quero ver ele sozinho como tá. Ela voltou 2 semanas antes, ela voltou em 15 dias. E ela queria o soro e as enzimas. Por quê? O peso dela ficou legal. Ela falou, não, tá legal da forma que tá. Porém, antigamente, no passado, ela sofreu um acidente e teve dor de coluna que nunca melhorou. Só da gente cuidar da inflamação com o soro e com as enzimas, durante o tratamento ela não teve a dor, parou o tratamento e voltou a dor. Agora ela tá no tratamento com a gente só com o soro e com as enzimas para cuidar da inflamação dela, porque ela Cara, não tem mais dor. então ela não Agora a voltou. gente tá cuidando da dor dela. Porra, que massa, cara. É, inflamação, realmente. Ainda a última vez que eu fui na academia, eu lembro que eu fui fazer o supino. A Natália até filmou e ainda falou assim. É, e a Natália falou assim: Mas você tá com dor no ombro, você não vai doer de novo. Verdade, cara, agora que você falou. Acho que isso faz uns 2 meses, né, amor? Uns 2 meses. E eu tinha muita dor mesmo, cara. Depois que eu emagreci um pouco mais aí do nosso projeto, eu não sinto mais dor no ombro. Não Era sente. essa porra aqui, ó. É. Bursi, falaram que era bursite. Eu fiz ultrassom. O doutor falou assim: João, isso é bursite. Isso aí tá tudo lascado. A bursite é inflamação, né? Sim, Ele falou: Isso é bursite, você vai ter que fisioterapia e não sei o quê, ajuda, tudo ajuda. anti-inflamatório. E você vê isso, no emagrecimento, junto com no protocolo, foi tudo, cara. Na saúde, o que que você aconselha para uma pessoa que. Vamos usar a Natália. A Natália reclama de um pouquinho de gordurinha dela da barriga ali. Se ela quiser fazer o Monjaro para dar aquela secadinha ali, ela consegue fazer, mantendo a saúde. E junto com esse protocolo, o que que você indica para realmente manter a saúde ali? Cara, o principal de tudo que todo mundo esquece é você tá usando uma medicação, assim, vamos falar de modo geral. Você tá usando uma medicação que tira a fome. Você vai começar a comer pouco. A gente vai suplementar, mas não supre. Todo mundo esquece das vitaminas. Você tá comendo pouco, você tem pouca vitamina. Sim. Então, assim, se comendo bem, todo mundo já tem déficit de vitamina, todo mundo sempre que faz exame tem que repor vitamina. Comendo bem. Imagina comendo menos. Então, assim, é um ponto que sempre a gente tem que estar em cima para ajustar. Então, eu acho que, assim, não é só emagrecer. Nosso foco é emagrecer com saúde. Só Uhum. emagrecer é aquela questão. Jejum. Vai lá um jejum lá de 3, 4 dias que é jejum doido, você emagrece. Você Ixi, eu já emagrece na fiz. balança, só que você não sabe que você emagreceu. Eu já fiz isso também. E volta mais. Porque você perde mais músculo, diminui a taxa metabólica e depois você tem uma facilidade maior em ganhar peso. Puta, é verdade, tem esse lance da taxa metabólica, né? Ela é. Nunca liguei pra isso, cara. Depois Exato. que você me falou lá, eu falei, ó, tua taxa metabólica é de 2.900 aqui. E realmente tem gente que não entende o que que é a taxa metabólica, né?
Taxa metabólica é o tanto de quilocalorias que teu corpo gasta só de você estar acordado em repouso. Então, por exemplo, você antes do tratamento devia ter uma taxa de 2000 quanto, você Foi lembra? 2.900. 2.900. Se você estava com obesidade com uma taxa de 2.900, então toda caloria que passava de 2.900 aumentava teu peso. Imagina se você fizesse esse tratamento, perdesse só músculo, tua taxa cai para 2.000. Aí você voltava para tua rotina anterior. Tudo que passa dos 2.000 gera peso. Por isso que o pessoal tem um rebote maior do que perde, porque perdeu músculo. Diminui a Hum, taxa metabólica, facilita o ganho de peso. é aí que entra a taxa metabólica, cara. É isso É, aí. moçada, o treino não é simples, não. Então, é, não adianta, nesse catado que a gente fez aqui, não é simplesmente chegar a comprar a caneta lá e meter no bucho, braço, perna, pé, e que vai adiantar. É, realmente, eu sou prova disso, o Marcelo. Eu também não tô puxando o saco, por quê? Eu sempre fui gordo. Eu não sei nem como eu ganhei a corrida dos espermatozoides, porque eu devia ser o espermatozoide mais gordo que tinha lá. Enfim, eu sempre fui gordo. Nunca, tipo, acho que eu cheguei uma vez que eu emagreci lá, que eu emagreci um tanto de quilo lá, que logo eu infartei, mas nunca foi, eu nunca mantive assim, né? Eu nunca tive uma expectativa de querer mais, né? Eu sempre fui obeso, fui e comi errado e doce, o caramba, quatro. Não era de comer muito, né? Não E gosto de doce. não gostava muito de doce, não como muito doce. E o que eu notei, cara, é que realmente a reposição de vitamina nessa parte é importante. A gente faz aqui, a gente toma é, ômega 3, faz reposição de vitamina D E aqui. comendo de tudo. E comendo, cara. Imagina sem comer. Então, é isso que eu acho massa, porque muita gente pensa que é simplesmente só aplicar o medicamento. Tem reposição de vitamina. É que eu sou. Não lê o que eu escrevo, não, moçada. Nessa parte. Eu não vou pra academia. Bom, pelo menos não tava indo, porque pelo menos a roupa nós já comprou, né, amor, pra ir pra academia, né? Então, não tô indo à academia. A dieta, tô mantendo porque eu não consigo comer realmente. Diminui, né, o apetite, né, pelo processo do protocolo. Mas, cara, a importância de ter o acompanhamento faz toda a diferença. Eu não tô, que nem eu falei, eu não tô puxando o saco, desculpa cortar, pelo seguinte, não adianta, que nem eu falei lá, eu sempre fui obeso, e eu cheguei no ponto de aplicar a Victosa. Paguei lá na época, pô, isso em 2014, 2015, eu acho. Paguei 900 e poucos conto. Uma caneta. Deu 40 dias. E eu emagreci 9 quilos. Beleza, só que o tanto que eu passei mal. E quanto que voltou depois dos Não, 9? então, é isso que eu ia falar. Cara, voltei um monte. Por quê? Eu não fazia dieta certa, eu não tinha é, eu não ia no médico e falar assim, não, ó, vamos tratar disso aqui, que você perdeu isso aqui. Você tem que perder, tem que cuidar da inflamação, tem que cuidar da retenção. Você está É o desidratado. que eu falo todo paciente. Todo mundo chega lá e fala, ah, mas aquele outro paciente seu perdeu 10 quilos esse mês. Eu falo, não se prende em balança. Não prende balança. Às vezes é melhor você perder 5 de gordura do que 5 de gordura e 5 de músculo. Uhum. É melhor perder menos, mas perder só gordura. Falo, então não se prende em balança. Vamos se prender na tua composição. A importância desse acompanhamento é interessante porque não é aplicar e tchau. Não. O que você vai saber? Nem você acabou de falar. E você vai saber se você perdeu músculo, quanto de músculo que você perdeu, o que você perdeu de água, como que tá a sua inflamação. Eu cheguei lá todo fodido. Eu tava desidratado, retido, inflamado, obeso. Ave Maria. Hoje eu acredito que se eu fizer uma bioimpedância hoje vai estar bem melhor do que Ah, antes, com por certeza. conta desse tratamento. A mãe piorar não tinha muito pra Não, onde. mas não tinha, não. Aí era só o Toninho da funerária que ia cuidar de mim. E o que você vê de mais curioso no teu consultório? O que é aquela frase clichê que a turma chega lá e você fala, putz, tem essa?
Você já escutou bastante comigo. Mas eu não como nada. Eu não sou de comer muito. Eu não como doce, eu como pouco. É Eu não sou de comer é que doce. aí entra aquela questão. Às vezes o pouco pra ele é muito pra mim. Aham, Depende do que é pouco pra ele. O aham. que que é pouco pra ele? O que que é pouco pra você? Não é o mesmo que pra Não é mim. o mesmo, é. Então, assim, Exatamente. muda muito a referência, né? Porque sempre acostumou a comer muito. Então, ali, é que, às vezes, aquilo ali é pouco. Às vezes tá destruindo lá uma marmitona inteira e é pouco. Ah, comi só uma marmita, comi só um lanche Só um hoje, só um pouquinho. x-tudo. É, tem essa. Tá vendo, moçada? Como que o motivo do tratamento, pra mim, eu achava que eu comia pouca carne, um exemplo. Mas não, se deixasse, eu comia lá 1 quilo de carne fácil. Sim. Ah, rapaz, comia fácil. Churrasco, quando tava a Natália e eu aqui, cara, nós já chegou. Nós não, né? Ah, nós derriçou uma fraldinha inteira, cara. 2,5 kg, É isso aí. mais uns pãozinhos de alho, mais umas 18 cerveja. Aí chega lá. É. É, a Natália come um Aí pouco, chega mais. lá. Ah, eu comi só uma carninha fim de semana. Foi uns 3 pedacinhos de carne, Só, doutor. só um espetinho de carne, Foi foda-se. 3 pedacinhos de carne. Só aquele espeto de. Pegou a picanha e cortou em É, três. Um exemplo. é isso, é que não dá pra ter um parâmetro de referência que é pouco, que é muito, né? Qual que foi o fato? é, não vou dizer fato, mas qual que foi assim, tem a maior dificuldade que você teve? Qual foi um paciente mais, lógico, não vai falar nome, né? Mas assim, uma dificuldade maior que você teve até hoje, desses quase 200 pacientes aí. Cara, a maior dificuldade, né, agora é difícil, porque muda muito de um pro outro. A dor de um não é a mesma que a dor do outro. Para Foge você, muito. para você, o que você fala assim, não, essa pessoa foi difícil de resolver porque ela não conseguia perder um peso e a gente entrou com uma dose, estudou isso. Teve Teve esse, caso. Lógico, foge muito de um pro outro, o que todo mundo pensa. Pessoa que tem mais peso tende a perder mais. Porém, nem sempre isso acontece. É assim, já tive caso tive que entrar com manipulado, entrei com essa medicação, entrei com as enzimas, entrei com soro, entrei com uma outra medicação via oral. Chegou um ponto que a pessoa era muito ansiosa, tive que cuidar da ansiedade dela. Então, assim, o emagrecimento, todo mundo pensa em obesidade em peso. A gente tem que cuidar do peso. Só que muito do que causou o peso é a cabeça. Então, tem muita gente que tem compulsão, tem muita gente que tem ansiedade. Então, tudo isso é pontos para a gente alinhar. Uhum. Lógico, o peso a gente vai alinhar também. Mas a gente tem que tratar o que causou aquele peso. Muita gente trata ali o sintoma, né? Não a causa, né? Com certeza. E ali chega muita gente com, entre aspas, sintomas sem saber realmente da causa. É o que a gente fala do que eu falo, né? Eu falei ainda hoje, atendi um cliente e ele falou assim: ah, mas agora vai ficar mais fácil com a caneta na farmácia, né? Eu vou ter o Mas custo. caneta faz anos que tem na farmácia. Sempre teve. Agora chegou essa. Então, agora não, mudou só o nome. Agora chegou essa. Mudou Mas só o assim, nome. se resolvesse, a pessoa que usou o Ozempic não estaria fazendo tratamento comigo hoje porque já estaria magra, Você tem cliente de né? Ozempic lá, paciente de E não é Ozempic. pouco, não. Então, ele falou assim: ah, agora vai ficar mais fácil, porque daí eu consigo comprar um Monjaro na farmácia e tal, tal, tal. Mas A pessoa que comprou o Ozempic ou Victoza, tipo você, que fez uso de outra caneta e viu que não tem resultado, ou é um resultado temporário, vai chegar o Monjaro? Ela não vai comprar o Monjaro, porque ela sabe que vai acontecer a mesma coisa. Aí ela procura a gente. exatamente. Então, assim, os pacientes que vêm hoje, a maioria é paciente que já usou outras, viu que não resolve. Paciente que está entrando no Monjaro hoje é paciente que nunca usou nenhuma. E daqui uns dias vai estar comigo. Ah, isso é Com verdade. certeza. É porque muita gente se ilude achando que na farmácia vai ter os mesmos resultados que tem com acompanhamento A profissional médico. medicação é um pilar. São muitos, você viu? A medicação realmente não é. Ela ajuda muito. Sim. Ela ajuda muito. Só que, um exemplo. E aí, tô inflamado. Como é que eu vou saber se eu tô inflamado? Não adianta eu. Tá com ansiedade, tá Tá com tudo. compulsão, tá com Nossa, tudo. tá tudo fodido. Beleza, perdeu peso. E aí? E depois? Uhum. Esse paciente que tem ansiedade, o tratamento dele ele tem que continuar da ansiedade. Pra ele não Exatamente. voltar a comer. Vai ter que fazer. Exato. Vai ter que. De todo jeito, ele vai ter que ir para um tratamento. Com certeza. Então é melhor já, moçada, você já
pensar, lógico que, tá, você quer comprar na farmácia. Comentei isso semana passada. O cara falou assim: ah, eu não tô nem aí com a paçoca, eu vou tomar, vou comprar na farmácia, vou lá no Paraguai. Olha que um dia vai cair em mim. Beleza, cara. Eu falei pra essa pessoa pelo WhatsApp. Falei, beleza. Você tem total Sim. direito de ir lá comprar lá no Paraguai, na farmácia. Só que depois você não vai. Porque ela veio, ela chegou em mim, né? É uma pessoa conhecida de mim. Nossa. Ela pegou e falou: quantos quilos você emagreceu, João? Falei, até agora foi 25. Eu quero mais uns 5 quilos, né? Pra bater um tanto de peso aí. E ele falou assim: se eu comprar, ele é gordinho também. Se eu falar no Paraguai, eu vou ter meu. Eu falei, negativo. Falei, não, mas quanto você paga? Eu falei Ah, mas assim, compra aqui na farmácia agora. é. Não precisa mais. Eu falei, cara, a questão não é quanto que eu pago. Eu falei, Não é porque preço, é valor. eu falei, a questão não é quanto que eu pago, se é caro, se é barato. Porque varia muito. Às vezes eu preciso de uma dose e você não precisa da mesma dose que eu uso. Essas doses que chegaram é dose que sobrou dos Estados Unidos veio para cá. Por que que não chegou as outras doses? Porque a fábrica aí entra de novo naquela questão de empresas, né? Hum, Empresas grandes. Por que que não chegou as outras doses? Porque eles estão com estoque sobrando isso daí. Lá nos Estados Unidos eles viram que não usou, porque é muito difícil quem fica nessas doses. Você normalmente progride dose. É muito difícil quem fica nessas doses. Então, assim, por que que não chegou as outras? Porque tem estoque dessa. Então, para que que a gente vai mandar as que vai vender se tem aqueles que não vende? Vão vender as. Então, assim, chegou no Brasil o resto dos Estados Unidos. Vai hum, chegar as outras aqui só a hora que acabar estoque dessa. puta que pariu. Esses estudos aí ninguém fala, né? Não, Então, para chegar a retratutida aqui, tem que acabar estoque. tem que acabar esse estoque. Vai o quê? Um ano? Não dá para saber, Não né? sei te falar, porque também não sei que estoque que é esse. É. E mais um ponto para ser lembrado também. Para não perder massa magra, vai na alimentação, lógico, e a suplementação. O que você traz de suplementação nesses protocolos aí para a galera conhecer? Ó, são três pilares que a gente tem que cuidar muito na questão do emagrecimento sem perder musculatura. Evitar jejum, fazer atividade física e proteína. O principal hoje é whey, peptide strong, que é promete ser a evolução do whey, né? Então, assim, esses três pilares a gente tem que cuidar. O que que acontece muito? O paciente, às vezes, a vida inteira tentou perder peso, nunca perdeu. Agora, em uma semana, 2 semanas, começa a ver aquele resultado rápido, porque a Uhum, medicação dá um resultado muito rápido. muito O rápido. que que faz? Para de comer para perder mais peso. Aí tá o erro. Às vezes é melhor perder menos peso, é isso que eu falo, não se prende em Porra, balança. já me deu uma lapada porque eu faço isso. Exato, às vezes é melhor perder menos, mais de gordura. Então eu falo assim, não prende em balança. É, porque daí, no caso, se entrar com uma suplementação, O lógico, principal é, assim, para manter é o whey peptide strong. Proteína. 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 Aí, moçada, carne e whey, mete É isso ficha. aí. Mete ficha. Doutor, pra gente encerrar, você ir descansar, lógico, qual que é a tua mensagem, aí o teu conselho para quem tá querendo fazer esse tratamento e tem lá o medo, tem aquele receio de chegar? Sinta-se à vontade, fala para essa câmera do meio aí. Cara, eu acho assim, às vezes eu vejo pelos pacientes, às vezes eles chegam lá, paciente que precisa perder 30, 40 quilos. Ah, eu preciso perder, ele fala pra mim, eu queria perder só 15. Eu acho que eles falam isso por quê? Já tentaram tudo e não perdeu. Às vezes vai perder 7, 8 aqui, acha que vai perder 7, 8, fala, cheguei quase no que eu queria, mas na realidade é aos 30. Uhum. Então, assim, isso é sintoma de autoestima baixa, questão de ansiedade, às vezes depressão. Então, assim, não sinta medo do peso que você tem, às vezes que você acha que é uma dificuldade muito grande chegar lá. Não é, não é. Às vezes você sempre foi pelo caminho errado e agora a gente tá aqui pra te dar um norte, pra te alinhar. João é prova disso. E assim, eu hoje tenho mais de em torno de 15 a 20 pacientes que vai bater de 25 a 30 quilos nesse mês. E são Caraca, pacientes que velho. vão continuar o tratamento. Ai, que massa. Eu tive uma paciente que chegou e falou: eu tava com 114, queria sair do 100. Chegou nos 97, falou: não, agora eu quero sair dos 90.
Olha que massa. Então é isso que eu falo, às vezes eles colocam uma meta mais baixa por medo de não bater. Então eu falo assim, se é teu sonho perder esse peso, por que que você não vai atrás? Não precisa ter medo. A gente vai alinhar, a gente vai fazer possível e impossível, a gente vai chegar lá. Pode demorar 1 mês, 3 meses, 6 meses, cada um tem um tempo. Tudo na tua hora, preservando a saúde, devagar sempre. E Devagar e nem tão sempre. devagar. É, nem tão Nem tão devagar, porque, devagar. porque o trem realmente traz, assim, deixa eu só fazer um adendo de uma pessoa que falou um trem desse pra mim. É, eu fui fazer um trabalho e essa pessoa falou assim, nossa, João, você emagreceu, hein? Eu falei, emagreci, cara. Isso é só um desabafo também, tá, moçada? E ela pegou e falou pra mim, falou assim, você vai ver, você vai voltar isso aí rapidão, porque você emagreceu muito rápido. Eu falei, tá. E o que que eu tenho a ver com isso? Aí o cara falou assim, não, mas você vai ver, vai dar um efeito rebote, você vai voltar o dobro do peso que você perdeu e não sei o quê. Eu falei, tá. Ele falou, eu perdi 22 quilos. Eu falei, sério, cara? Em quanto tempo? Em 2 anos. Eu falei, moço, se eu for demorar 2 anos para perder 20 quilos, eu falei, não, meu filho, deixa. Desanima, porque imagina você abrir mão da tua cervejinha, abrir mão do teu doce, fazer academia que muita gente não gosta. Eu mesmo também não sou muito chegado assim. Uhum. Cara, o dia já é cansativo. Fala, pô, ter que ir lá fazer mais 1 hora e meia de exercício, chega em casa cansado pra perder 1 quilo no mês. Não, você tá Você louco, faz nem um um mês, dois quilo. meses, você não vai mais. Não. E outra, é, A medicação é aquele empurrãozinho que falta. Eu falo para os pacientes, sai da consulta, já vai para aplicar. Falo, ó, começa a academia, faz essa alimentação, segue dessa forma, suplementação. Ninguém faz. Só depois de umas 2 semanas que aí vê o resultado no espelho, vê as roupas exato, largas, que é exato. aquele empurrãozinho. Aí eu falo, não, eu tô chegando onde eu quero, agora eu vou pegar firme que vai dar certo. Mas e sabe o que é massa? E não é um não, é a maioria. Não, rapaz, eu vou falar a verdade pra você. Não vou generalizar também, que não vou colocar todo mundo na fogueira, não. 99% dos pacientes não faz, tá? Não faz. Pelo menos dos que eu converso, que faz também, João, não fui uma vez pra academia. E Não tô faz, eu bebendo, sei. bebi 2 garrafas de vodka, não sei nas quantas. Eu ia, de vez em quando eu corri e tal. Aí tinha um cara lá, ele falou assim: faz 3 meses que minha mulher tá fazendo. Ela não foi nem um dia na academia. Não vai. Só que eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar por mim, tá, turma? Eu comecei, lembra que eu falei pra você, né? Que eu não tava acreditando no negócio, que não sei o que, que eu não ia fazer, que eu não ia fazer a dieta, não ia fazer nada, ia ver o medicamento. Hoje, tá, tipo assim, por conta da rotina de trabalho minha aqui, da Natália, nossa, né? A sua também é embaçada pra caramba. É, a gente tá pensando em fazer algum exercício físico de todo jeito. Realmente ter aquele compromisso ali, que nem o Carlinho acabou de me falar, ter o compromisso com a gente ali. Por quê? Porque eu já vi que o medicamento me deu resultado. A Natália viu que o medicamento me deu resultado. Realmente transformador. E agora eu tô preocupando mais. E a autoestima ficou boa? Puta que pariu. Hoje eu uso camisa por dentro. Hoje eu consigo chegar, entrar numa loja, pedir uma roupa. Não, eu quero aquela Isso que cor eu ia te ali, ó. falar agora. Um ponto que eu vi quando a gente viajou junto, é... que a Natália até comentou, você não compra roupa sem ela. Não. Porque você tinha vergonha de chegar na loja e pedir uma roupa e não ter teu tamanho. Exato. Você chegava e sentava, ela ia querer vestir. É, ela que tinha que ver. Hoje não, hoje eu já chego na loja, lógico que ela vai junto comigo, mas eu chego não, quero ela lá, aquela lá. Tem daquela cor ali? Antes não, eu falava assim, qual que você tem? G4, G5 aí. Calça, eu usava 54, hoje a 48 tá larga pra mim. Falo, nossa, tá tudo mole. Não, cara. Não, não tá flácido, não tá nada. O bagulho é louco. E outro, se tiver flácido, você tem um protocolo pra flacidez Com também. certeza, com certeza. Tem gente que tem medo de rebote, agora a gente tá entrando muito com o protocolo de manutenção. Então, assim, pra tudo a gente tá procurando a solução. Só não faço milagre ainda, mas eu tô chegando perto. Tô Só não chegando dá perto. jeito pra morte ainda, É, moçada. Não faz um milagre. Essa foi boa. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado por você ter disposto aí. A gente já se Não, vê que isso. bastante, ainda vê mais um pedaço da minha cara ainda. Muito obrigado, porque eu quero trazer isso pra cá, pra mostrar pra turma, porque é, as pessoas perguntam pra mim, porque o meu resultado realmente foi até hoje, né? Sim. Vai ter gente que vai bater essa Então, semana, né? vai Esse pra cima já, mês. hein? Vai nada.
Esse mês. Ah, falando nisso, eu ganhei, tá, moçada? Ganhei o prêmio, ganhei um voucher lá da Flor de Pitanga, que inclusive tem um protocolo também dos Tem um negócios dos protocolo. namorados, né? Tem, com certeza. Então, moçada, vocês já fiquem espertos aí, o Instagram dele tá aqui embaixo, você já entra lá e já vai atrás desse protocolo aí. Minha mulher vai ver esse protocolo, espero que ela não veja, mas assim, você mulher que quer fazer um protocolo top, que quer fazer com o seu namorado aí, pode entrar lá que tem, tá? Depois nós racha a comissão, tá? Porque assim, as pessoas chegam em mim e falam assim, o bicho, foi muito rápido, você passou mal, o que que tem? Você tá flácido, ficou pendurado as gorduras. Não fica. Então eu quero trazer isso pra galera ver, ainda mais você que é autoridade no assunto, que hoje falou em emagrecimento aqui em Colorado e região, é você. É o teu protocolo, é o teu tratamento que tá ali, o teu estudo, porque não é. Você não vai passar a minha receita pra Natália, não vai passar a minha receita. Não é igual pra todo mundo. Não, não é. Funciona. Cada estudo, cada caso é um caso. Então, tipo assim, muita gente não entende essa diferença. Acha que vai chegar, não, eu quero emagrecer, eu quero fazer o tratamento do João. Porque esse cara que chegou em mim falou assim: não, se eu for lá e falar que para fazer o seu tratamento, ele vai fazer? Não, não vai. Então, Vou tratar o emagrecimento, vou tratar o sobrepeso dele. é Agora vamos ver de que dele. forma. Exatamente. Às vezes o cara falou assim: não, mas eu peso 120. Pois é, eu pesava 140. Se eu usar o meu, você vai morrer. Sim. Ou, às vezes, o seu, você tá mais gordo do que eu. Você tem mais gordura do que eu. E assim, por isso, né, tô falando assim demais. Por isso que eu quis trazer você para falar, para você ter essa para trazer essa autoridade sua e mostrar para a galera esse teu conhecimento. Porque é importante a galera não saber só dos pacientes, mas saber, lógico, de É, quem faz o estudo. o pessoal pensa que o emagrecimento é só o peso, é muito amplo. Muito amplo. É muita Você vê coisa, lá. cara. É muita Agora coisa. tem aquela questão dos testes genéticos que a gente está fazendo em alguns pacientes. Verdade, cara. Hipersensibilidade alimentar. Então, assim, Você faz de lactose lá também, que é essa faz. hipersensibilidade? Não, não é outro, né? É o de intolerância. Hipersensibilidade é um grau um pouco menos. Uhum. Intolerância é uma coisa que você consome na hora já dá reação. Isso é muito comum lactose, né? Vocês que tomam Agora, leite já vai direto pro é, banheiro, minha filha. É isso aí é mesmo. isso aí. Agora, a hipersensibilidade é uma coisa que você come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui 15 dias que você vai ter a reação. E é uma coisa que é difícil descobrir o que é, por isso. Porque o que você toma na hora que você vê já deu. Agora, por exemplo, você ficar 15 dias comendo negócio, no dia que der, às vezes diarreia, vômito, fica mais inchado, você vai achar que é alguma coisa você comeu aquele dia. Não é o que você está comendo há 15 dias. Vai Ah, acumulando. rapaz. Um pouquinho mais, até que chega um ponto, o corpo não aguenta. Entendi. Hipersensibilidade, então não é, tipo, um exemplo, tomei o leite agora e me Não, deu, sei lá, um trem, uma coceira, não. e esse teste descobre o que que foi ou vê o alimento que você tem essa hipersensibilidade. Exato, é um teste que tem de 54, 108 e 216 alimentos. O que mais a gente faz, que é mais recomendado no Brasil, é o de 108. O de 216 pega muito alimento que não é da nossa cultura, não tem no Hum, nosso país. uhum, E não tem necessidade de fazer. O de uhum. 108 já Já cobre pega, boa já parte. consegue fazer. E alimentos simples, orégano, pimentão, clara de ovo, frango, Caraca, farinha de velho. trigo, alimentos assim, básicos do dia a dia. Nossa, se eu for lá e der alergia à cerveja, eu rasgo esse teste, hein? Então, Caramba, cara. Ah, cara, muito obrigado por ter obrigado pelo vindo aqui. convite. Cara, foi muito bom. Moçada, então, já segue Dr. Marcelo aqui, tá aqui embaixo nas redes sociais. Fica por dentro, que tem esse protocolo aí do Dia dos Namorados, tem protocolo pra tudo que você pensar lá, tá? Do jeito que ele falou aqui. É, um conselho, não fiquem com medo. Só vai, moçada, porque se vocês tiver noção do que eu tô sentindo, do que eu sou hoje, é totalmente diferente. É totalmente transformador. E vai, porque o bagulho é bom, você vai emagrecer, você vai ficar é, em dia com o seu emocional, principalmente, e com a sua saúde. Esse foi mais um episódio do Atitude Podcast. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo episódio, se Deus quiser. E segue lá, hein? Valeu!